Excelente notícia no Flamengo envolvendo Rodrigo Caio e Gabigol. Vamos falar também sobre Bruno Henrique ou Pedro sendo substituto de Neymar na seleção e também vamos revelar os bastidores, quanto tempo de contrato e qual é a multa do goleiro Hugo Souza, que tem muita gente que já anda preocupado com isso depois das grandes atuações do goleiro do Mengão. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu canal do Mengão, canal Voz Rubro-Negra. Então já se inscreve no canal, aciona o sino de notificação, pega o dedão, estoura no botão do like para ajudar ainda mais o trabalho e crescimento do canal e também compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp. Tamo junto, sem mais enrolação, vamos às notícias do Mengão dessa quinta-feira. Começo o vídeo falando que o Flamengo já está no Rio de Janeiro. O Flamengo já chegou ao Rio de Janeiro e já treinou também na manhã dessa quinta-feira, visando o confronto contra a equipe do São Paulo no próximo domingo no Maracanã. O Flamengo, que aí está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, né, enfrenta a equipe do São Paulo pela última rodada do primeiro turno do campeonato e luta aí para virar o turno no topo da tabela. Mas para isso depende também de um tropeço do Internacional. O Flamengo deu folga aos jogadores amanhã, sexta-feira, e os atletas retornam no sábado para os treinamentos, visando a partida contra a equipe do São Paulo no próximo domingo. Passando a régua nesse assunto, vamos falar sobre uma outra situação, vamos falar sobre uma outra informação, que é a situação envolvendo Bruno Henrique e Pedro na seleção. Explicar para vocês. Ontem o Neymar sentiu um incômodo muscular nos primeiros minutos da partida do PSG contra a equipe que eu não me recordo o nome agora, pela UEFA Champions League. Ele sofreu aí, sentiu esse incômodo, será reavaliado nessa tarde no CT lá do Paris Saint-Germain e pode ser que, se confirmada a lesão, Bruno Henrique ou Pedro sejam um substituto do Neymar na seleção. Explicar para vocês como é que está acontecendo. Bruno Henrique e o Pedro foram convocados como suplentes, ou seja, se algum jogador da posição dos dois se machucasse, um dos dois seriam convocados. A gente torce aí para que o Neymar não se machuque, não seja detectada uma lesão, para que o Flamengo não perca um dos dois jogadores que são muito importantes para o Flamengo. Pedro aí, que assumiu a titularidade do Flamengo, vem fazendo um gol atrás do outro, uma partida excelente atrás da outra. Então a gente torce aí para que o Neymar não tenha se machucado, não tenha uma lesão mais séria, que o corte da seleção brasileira. E aí o Flamengo já perderia Rodrigo Caio, perderia também o Everton Ribeiro, o Isla, que provavelmente deve ser convocado para a seleção chilena, tem o Arrascaeta, e perderia mais um jogador para os confrontos importantes que o Flamengo tem pela frente pelo Campeonato Brasileiro. Vou explicar para vocês a situação contratual agora do Hugo Souza. Muita gente perguntando, muita gente querendo saber qual é a real situação do Hugo Souza. O Hugo Souza, que era o quarto goleiro do Flamengo, vinha atrás do Diego Alves, vinha atrás do César, vinha atrás do Gabriel Batista, vinha atrás de todos os goleiros, era a última opção. Mas por conta do destino, Diego Alves se machucou, César teve um problema com o vírus, Gabriel Batista também, o menino assumiu a posição, o menino de 20 anos assumiu a posição e está pegando até pensamento. O menino fez ontem uma nova atuação excelente, segura, e aí a torcida do Flamengo já começa a discutir de se merece ou não ser titular nesse principal time do Flamengo. Explicar a situação contratual do jogador. O jogador tem contrato com o Flamengo até 2023 e a multa rescisória do jogador para o Brasil gira em torno de 40 milhões de reais. Se for uma venda para o exterior, nesse momento, o jogador está avaliado a 40 milhões de euros para fora
40 milhões de euros e para o Brasil 40 milhões de reais. O Flamengo já estuda a possibilidade de estender esse contrato aí até 2025 e esticar a corda da multa rescisória do jogador até 70 milhões de euros. É isso mesmo, a proposta que o Flamengo pretende fazer ao jogador, isso já começa a ser conversado, isso já começa a ser discutido, é a possibilidade de estender o contrato do jogador até 2025 e aí o jogador aumentaria também o salário, respectivamente, automaticamente aumentaria o salário do jogador e a multa rescisória do atleta chegaria a 70 milhões de euros. Pergunto a você, o Flamengo deve renovar e esticar a multa do Hugo Souza até onde puder? Coloca nos comentários, o seu comentário é muito importante. Eu queria fazer uma outra pergunta para você. Você colocaria contra o São Paulo Diego Alves ou você colocaria Hugo Souza? Coloca nos comentários também, pois o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal Voz Rubro-Negra. Falar agora da excelente notícia no Flamengo. Eu disse no início do vídeo que o Flamengo retornou ao Rio de Janeiro, já está no Rio de Janeiro e treinou na manhã dessa quinta-feira. E uma surpresa, Rodrigo Caio fez o seu primeiro trabalho com bola no gramado, é isso mesmo. O atleta que tinha sofrido um edema ósseo quando retornou da seleção, fez o seu primeiro treinamento com bola e agradou bastante e pode aparecer aí para os próximos jogos. Não é uma garantia, segundo as informações que nós recebemos, ainda não é uma garantia de ter o jogador contra a equipe do São Paulo, mas há uma expectativa muito grande que mais para frente o Flamengo pode sim ter esse jogador já entre os titulares novamente. O jogador fez aí o tratamento, hoje fez o seu primeiro trabalho com bola, deve fazer um novo trabalho amanhã, deve fazer um novo trabalho na sexta e quem sabe, estando bem, pode ser relacionado contra o São Paulo. Será titular? A gente ainda não sabe, mas eu acho que para ser titular um pouco mais para frente, o jogador deve ser firmado como titular do Mengão novamente. Falar sobre a situação do Gabigol, que também foi a campo hoje e fez um trabalho com bola, é isso mesmo, o atleta vem fazendo um trabalho com bola, está em processo de transição da academia para o campo. E essa transição demora um pouco até o atleta tomar confiança de novo, está fazendo um trabalho muito forte na praia, tem postado isso nas suas redes sociais, então o Flamengo pode ter aí nos próximos jogos a volta de Rodrigo Caio e também de Gabigol. Essa é excelente notícia para o torcedor rubro-negro. Os dois já saíram da academia e já foram para o campo, iniciaram esse processo e isso agrada bastante o torcedor rubro-negro, tá certo? Ó, por hoje foi isso. Não é inscrito no canal, cara? Se inscreve no canal, aciona o sino de notificação e deixa o like para ajudar ainda mais o trabalho e o crescimento do canal, tá certo? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A qualquer momento a gente volta trazendo mais notícias e mais informações do Mengão para cada um de vocês.